Uma escrava africana estava prestes a se casar com um homem rico, mas seu noivo a obrigou a dormir em um celeiro. A sogra rica disse a ela para deixar a vila, mas seu filho a impediu, alegando que ela era sua noiva. Ninguém, exceto ele, tinha o direito de machucá-la. Depois de dizer isso, ele decidiu ir embora. Acontece que a mãe não permitia que alguém de origem humilde entrasse na família, mas Lyra também não queria se casar com On. Ela foi encontrar On, perguntou por que ele não gostava dela, mas ainda queria se casar com ela. Mas On não lhe deu chance de recusar. De volta ao quarto, Lyra olhou para o colar sobre a mesa. Embora ela estivesse disposta a cometer crimes pela irmã morta de On, ela se recusou a se casar com ele. Então ele tomou uma decisão. Neste momento, On também parecia estar pensando em algo. Em seguida, levou Lyra ao escritório. Ele entendeu que Lyra não queria se casar com ele, mas agora ela só poderia fazer isso para vingar a mãe. Quanto mais se preocupava com sua condição de classe, mais queria se casar com Lyra, que era de origem humilde. Mas desta vez Lyra não ouviu e em vez disso criou coragem para recusar. Ouviu isso e mencionou a morte de sua irmã e a promessa de expiação de Lyra. De acordo com o costume local, antes de se casar, eles deveriam ir adorar parentes falecidos. Vendo que seu pai havia acabado de falecer, On ficou extremamente zangado. A inocente Lyra tornou-se seu instrumento de vingança e uma pedra no olho do dono. Embora Lyra explicasse que não queria se casar, o proprietário logo a considerou uma mulher intrigante que não merecia entrar na riqueza. Na verdade, Lyra não teve nada a ver com a morte da irmã de On. Nesse jogo de vingança, ela era a verdadeira vítima. Lyra passou a tarde esperando que On voltasse do cemitério. Mas não importa o que ele dissesse, On sempre mostrou uma forte atitude de que não tinha o direito de escolher sua própria vida. Agora a única maneira era seguir o arranjo de On. No entanto, On não suportou tal tormento. Ele queria fugir da mansão. Quando ele estava prestes a fugir, ele encontrou On novamente. Lyra rapidamente se escondeu no quarto. Ou foi encontrar sua mãe, que sabia que o casamento de On era para puni-la. Ela lembrou a On que ele pode não se importar com sua própria felicidade, mas que deveria pensar na honra de sua família. Ou se sentiu extremamente ridículo porque sua mãe mentiu para ele por 40 anos. Foi muito difícil para ele encontrar seu pai novamente, mas ele o perdeu novamente. Agora ele não se importava com o que os forasteiros pensavam. Olhando para a mãe, disse-lhe que se preparasse para viver com a nora. Isso seria um tormento para ela. Neste momento, Lyra fugiu da mansão. Coincidentemente, On saiu após discutir com sua mãe. Lyra estava com muito medo de se mover. Vendo On entrar na mansão, ele reuniu coragem para fugir. Depois de correr por várias horas, Lyra escapou desesperadamente para as montanhas, mas On a descobriu e dirigiu para encontrá-la. Infelizmente, Lyra ainda foi capturada por On. Ele ficou com tanta raiva que empurrou Lyra para baixo. Para ter a esposa mais perfeita, On fazia Lyra dormir em um caixão todos os dias. Mas o espaço estreito tornava difícil para ele respirar, então ele teve que sentir alguma luz através da abertura. Quanto mais Lyra lutava, mais sujeira On jogava no caixão. A forte vontade de viver fez com que Lyra empurrasse a prancha de madeira com todas as suas forças, vendo inesperadamente o amigo falecido. Lyra esperava que, se pudesse voltar no tempo, não lhe desse aquele bolo venenoso. Nesse ponto, Lyra estava completamente quebrada, mas o estranho é que sua amiga a aconselhou a não ficar com raiva de On, porque agora era quando ele estava mais fraco. Como irmã, ela esperava que Lyra pudesse tomar seu lugar aos cuidados de On. Essas palavras fizeram Lyra chorar, mas era apenas uma ilusão dela. Depois disso, sua amiga gradualmente desapareceu na noite. De repente, Lyra viu um vestido de noiva no chão e, quando olhou para cima, encontrou On à sua frente. Lyra não aguentou mais e desmaiou imediatamente. Quando ela recuperou a consciência, descobriu que havia sido levada de volta para a mansão. Não sei quando ele terá sua própria liberdade. Neste momento, On estava assistindo a um vídeo da vida de sua irmã. Na verdade, ele não esperava que o assassino de sua irmã fosse Lyra. Ontem à noite ele ainda não conseguia ser implacável. No último momento ele colocou Lyra no carro. Temendo que Lyra fugisse de novo, fechou a porta do carro e a levou de volta para a mansão. Pensando no passado, Lyra acabou mudando. Vendo On e lembrando-se das palavras de sua falecida amiga, Lyra começou a hesitar, como se tivesse se decidido. On não estava mais tão frio e calmo como antes porque estava pensando no próximo passo. Mas o que ele não esperava era que Lyra fosse até seu escritório procurá-lo e aceitasse se casar com ele. On ficou surpreso, mas nenhum deles percebeu o perigo à frente. Eda sempre quis se casar com On, mas ultimamente estava tão frio que ela estava preocupada. Uma criada da mansão o informou que On foi se casar com Lyra. Eda entrou em pânico porque estava perseguindo On por 10 anos. Agora uma mulher estranha roubou. Então ela não podia aceitar isso. Depois de um tempo, seu rosto ficou frio, ele não perdoava Lyra. Depois que On informou sua família sobre esta notícia, sua irmã protestou veementemente, mas On ainda estava muito determinado. A partir daí, os dois começaram a se preparar para o casamento, mas quanto mais interagiam, mais estranha On sentia por Lyra.
Esta foi a primeira vez em 20 anos que Lyra usou maquiagem. Vendo sua noiva tão bonita, On também ficou um pouco emocionado, mas ela relatou a morte de sua irmã. A mãe de On, a senhora Ezra, se opôs fortemente ao casamento deles. Coincidentemente, naquele momento sua irmã veio ouvir a conversa e imediatamente ficou com raiva. A irmãzinha era o ponto fraco de On. Ele podia ser frio com qualquer um, mas amava muito a irmã. Não faz muito tempo, ela perdeu a irmã e o pai, e agora tinha que assumir a responsabilidade de cuidar dela. Mas Layla não entendeu suas ações. Ou a abraçou, dizendo-lhe para confiar nele. Depois disso, Layla foi procurar Lyra sozinha. Lyra achou que ele queria insultá-la. Ele foi inesperadamente muito gentil, até desejando felicidades a Lyra e ao irmão. Dali em diante, Lyra seria sua cunhada. Essa palavra tocou um pouco Lyra. Neste momento, On estava do lado de fora da porta. Vendo sua irmã entender isso, ele ficou muito zangado, mas culpou Lyra por tudo. Ele a lembrou de sua classe e da morte de sua irmã. No entanto, ele não sabia que quanto mais torturasse Lyra agora, mais a amaria depois de saber a verdade. Neste ponto, algo inesperado aconteceu. De repente, Eda voltou para a mansão. Ele pretendia convencer a mãe de On. Embora essa amasse Eda, ela não podia mudar a decisão de seu filho. Eda claramente não estava noivo. Enquanto isso, On levou Lyra para fazer compras. Então eles foram para a loja de roupas. Quando a estilista viu Lyra, ela imediatamente elogiou seu rosto e figura perfeitos. Ao ouvir isso, On não pôde deixar de olhar para ela mais algumas vezes. Só esse olhar deixou Lyra muito tensa. Nesse momento, o estilista saiu, ajudando Lyra a se vestir com um longo vestido vermelho. Lyra virou a cabeça para olhar para On, mas ele continuou olhando para o telefone, o que a deixou um pouco decepcionada. Então ele trocou um monte de roupa. A designer achou que Lyra não estava satisfeita. Na verdade, ela estava sempre atenta ao pensamento de On. Afinal, casar era a coisa mais importante na vida de uma mulher. No final, Lyra mudou para um vestido azul. A funcionária queria ajudá-la a usar salto alto, mas ela recusou. No coração de Lyra todos eram iguais. Mesmo que ela fosse se casar com um homem rico, ela não podia menosprezar os outros. Depois que ela terminou de se trocar, On olhou para ela, ele ficou inesperadamente um pouco chocado. Lyra finalmente mudou o penteado. Lá fora, On sempre protegeu Lyra. Essa silenciosamente foi procurar Lyra para perturbá-la. De dia, eles eram um casal feliz e apaixonado. A esposa estava vestida com um vestido caro com joias luxuosas. À noite seu marido costumava repreendê-la. Embora houvesse algo insatisfatório, On descarregou sua raiva em sua esposa. Mesmo assim, Lyra decidiu ficar com ele. A sogra não gostava dela, então arrumava desculpas para incomodá-la o dia todo. Mesmo que On tenha dado a ela o quarto mais novo, o mordomo ainda usava um tom arrogante para tratá-la como uma serva humilde. Nessa época, Lyra não sabia que havia se tornado uma ferramenta que On usava para vingar sua mãe. Quando os dois ficaram sozinhos, ele olhou friamente para as roupas na cama e então se lembrou da morte de sua irmã novamente. Mas ele não sabia que Lyra não tinha nada a ver com a morte da irmã. Agora, quanto mais atormentava Lyra, mais a amaria quando soubesse a verdade. On disse a Lyra nesta casa, ela não precisava ter medo de ninguém, apenas seguia suas ordens. As 3 pessoas sentadas juntas, cada uma com seus próprios pensamentos. A princípio, Dona Essa mostrou sua atitude e perguntou a On que tipo de casamento ela queria, pois sua família também era famosa na região. Essa pessoa que valorizava o status de classe, não esperou a resposta do filho, perguntou se deveria convidar os criados que conheciam Lyra. Então o mordomo trouxe o café, mas não havia nenhuma parte de Lyra. On imediatamente o repreendeu e ordenou que ele trouxesse uma xícara extra para sua esposa. Ela queria que a mãe soubesse que naquela casa o status de Lyra era igual ao deles. Quanto mais essa se preocupava com algo, mais On fazia o oposto dela. Neste ponto algo inesperado aconteceu. O casamento de On e a empregada foi publicado no jornal. Descobriu-se que esse era o plano de Eda para humilhar a família On. Isso deixou Ezra muito zangado. Sempre que ele não estava de bom humor, ele ia até o velho para confiar nele. O velho, desde a primeira vez que viu Lyra, sentiu que esta menina era muito honesta. Aparecer ao lado de On era para salvá-lo. Embora ela não conhecesse a identidade de Lyra, ela sempre sentiu que On definitivamente a amaria no futuro. Ele aconselhou-o a não viver para sempre no ódio. On pensou muito nisso, não esperava que sua mãe viesse ver Lyra em particular. Ela não achava que seu filho estava apaixonado por uma serva, enquanto nem mesmo sua mãe biológica se importava. Enquanto ela estivesse aqui, a vida futura de Lyra não seria fácil. Então ele deu a ele a opção de pegar uma grande quantia em dinheiro e sair calmamente daquela casa. Ela resolveria tudo e diria para ele pensar bem, esperar a resposta. As palavras de Ezra inflamaram o desejo de liberdade de Lyra. Mas quando ele estava prestes a sair, seu colar caiu no chão, lembrando-o das palavras da falecida irmã de On. Embora a oferta do proprietário fosse tentadora, Lyra decidiu ficar. Depois disso, o repórter foi até a casa para entrevistar On, mas Lyra ainda se recusou a sair.
Quando a empregada entrou em seu quarto, ela não estava em lugar nenhum. Naquela época, ou estava ansioso para entrar na mansão quando viu Lyra sair. A repórter não entendeu a relação dos dois, apenas comentou que Lyra era a namorada mais linda que já conheceu. Enquanto isso, Essa os observava, ainda esperando a resposta de Lyra. Durante a entrevista, Lyra parecia desconcentrada. No final, ou tomou a iniciativa de pedir ao repórter para tirar fotos deles, o que irritou deliberadamente sua mãe. A luta desta rica família começou. Lyra não aceitou a proposta do proprietário, pelo contrário, optou por passar o resto da vida espiando seus pecados e até arranjou ativamente uma cerimônia de casamento. On também mudou de opinião sobre Lyra, mas no dia do casamento, seu primo, Vedak, invadiu.